Olá, meus alunos do segundo ano. Estamos de volta para dar continuidade à área e volume, certo? Mas antes, eu trouxe aqui alguns lembretes que nós não podemos esquecer, que vão ser muito importantes quando a gente for fazer o cálculo de alguns volumes, certo? O seguinte, 1 metro cúbico equivale à capacidade de 1000 litros. 1 decímetro cúbico, 1 litro. 1 centímetro cúbico, 1 mililitro. E 1 litro equivale a 1000 mililitros, certo? Isso aqui é quando nós vamos calcular o volume de algo, então a sua capacidade será assim, na hora de transformar, certo? Quando alguma questão pedir, certo? Aqui, por que eu coloquei isso? Centímetro, centímetro quadrado e centímetro cúbico. Para lembrar vocês o seguinte, quando nós trabalhamos com uma dimensão, nós utilizamos centímetro, certo? Seja metro, enfim. Nós chamamos assim. Agora, quando vamos calcular a área, ou seja, nós vamos trabalhar com duas dimensões, então nós chamamos centímetros quadrado, tem que elevar ao quadrado. E quando vamos trabalhar com três dimensões, ou seja, no cálculo de volume, nós temos que elevar ao cubo, então centímetro cúbico ou metro cúbico. Agora, como é que nós vamos calcular o volume de um prisma? Certo? Basta utilizar a fórmula, que o volume é igual à área da base vezes a altura, certo? Tá aqui a fórmula. Então, V representa o volume, AB é a área da base do prisma, seja que prisma for, e H a altura do prisma, certo? Nós temos dois casos especiais de prismas, que é o paralelepípedo e o cubo. Imaginem que essa figura seja uma piscina. Então, como é que a gente vai calcular a quantidade de água da piscina, certo? A sua capacidade. Então, para isso, a gente precisa saber o quê? A medida da sua largura, do seu comprimento e da sua profundidade ou altura, certo? Nessa outra figura, como vocês podem ver, representa um cubo, certo? O cubo é um caso especial de um paralelepípedo. A gente faz o cálculo da mesma maneira, porém, no cubo, todas as dimensões têm a mesma medida, certo? Então, para a gente calcular o volume de um paralelepípedo, basta, como eu falei, a gente multiplicar as suas três dimensões, certo? A vezes B vezes C, certo? Comprimento, largura e altura. E o volume do cubo, a gente faz a mesma coisa, porém é A vezes A vezes A. Como eu disse, todas as dimensões têm a mesma medida. Então, eu posso reescrever isso daqui como sendo o seguinte, A, como o A está multiplicando 3 vezes, então eu posso levar o A ao cubo, certo? Então, esses três casos aqui são mais específicos, nós podemos ir mais direto, sem precisar fazer a área da base vezes a altura. E o que na realidade a área da base vezes a altura termina sendo a mesma coisa, porque a base de um paralelepípedo é um paralelogramo. E para a gente calcular ele, basta a gente multiplicar o quê? Base vezes altura, não é isso? Ó, que é o meu A e o meu B, certo? E do mesmo jeito é num cubo. A base é um quadrado, certo? Que é A vezes A ao quadrado. Então, dá no mesmo, certo? É da mesma forma. Então, volume é igual à área da base vezes a altura. Porém, nesses dois casos especiais, nós podemos ir direto. Apenas multiplicar as suas três dimensões que der nas questões quando aparecer. Vamos ver um exemplo do caso do paralelepípedo, certo? Então, digamos que essa mesma piscina, certo? Digamos que a largura dela seja 10 metros, que o comprimento da base seja 5 metros e a sua altura, a altura dessa piscina, seja 8 metros. Então, qual será o volume dessa piscina, desse paralelepípedo? Então, basta a gente fazer volume é igual às três dimensões, certo? A vezes B vezes C. Então, volume é igual a 10 vezes 5 vezes 8, certo? Então, volume é igual a 10 vezes 5, 50, certo? 50 vezes 8, 4,
400, certo? E aí, qual será 400 metros cúbicos, certo? Como aqui tem metros, então, como é volume agora, então tem que ser ao cubo, certo? Então, o volume seria dessa piscina 400 metros cúbicos. Vamos ver também um exemplo numérico de um cubo, certo? Digamos que a aresta de um cubo tem 3 metros, certo? Então, qual será o volume desse cubo? Então, então, V é igual a ao cubo. Quem é a minha aresta? É 3. Então, basta substituir o 3 no lugar do A. Então, volume é igual a 3 ao cubo, certo? Então, V é igual a... Se é 3 ao cubo, quer dizer que é 3 multiplicado ele mesmo 3 vezes. Então, é 3 vezes 3 vezes 3. Volume é igual a... 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27. Então, 27 metros cúbicos. Vamos aprender como calcular a diagonal de um paralelepípedo, certo? Muitos problemas caem pedindo sobre a diagonal. Eu vou deixar aqui para vocês a figura de um paralelepípedo, onde eu ilustro qual é a sua diagonal. Então, eu desenhei aqui para vocês, como vocês podem ver, a diagonal do paralelepípedo, certo? Dessa figura. E ainda eu fiz aqui o paralelogramo, que representando a base desse paralelepípedo, certo? Bom, como é que nós vamos calcular essa diagonal, que é o meu Dzão, certo? Se vocês olharem bem aí na figura, vocês podem dar uma pausa e olhar bem para a imagem. Vocês vão perceber, né, que a base é um paralelogramo, certo? A base do paralelepípedo. Quando nós dividimos ele ao meio, ele se torna 2 triângulos retângulos, certo? Onde aqui é o ângulo reto, ok? Então, aqui nessa imagem, quem é esse triângulo? É esse daqui, certo? É o triângulo do meu paralelogramo, da base, ok? Então, eu desenhei ele aqui, mas é esse mesmo, certo? Então, para a gente primeiro calcular a adesão, a diagonal do paralelepípedo, primeiro precisamos calcular, precisamos saber quanto vale essa dimensão aqui, que é justamente a diagonal do meu paralelogramo, certo? Então, eu vou chamar de Dzinho, ok? Como é que nós vamos calcular isso daqui? Se a gente olhar bem, como eu já falei, é um triângulo retângulo. E como é que nós calculamos um triângulo retângulo? Então, basta a gente lembrar Pitágoras, certo? O que é que diz Pitágoras? Que a hipotenusa ao quadrado é igual ao quadrado da soma dos catetos, tá? Vamos lembrar. Mas quem é essa hipotenusa? A hipotenusa é o lado maior do triângulo retângulo, que no caso é esse daqui, certo? É o lado maior, que é esse mesmo aqui. Aqui o desenho não ficou tão bem, mas aqui é o lado maior, certo? Já que esse desenho ficou melhor de visualizar, tá? Então, o D vai ser a minha hipotenusa e os catetos são os outros dois lados. Então, hipotenusa ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Porém, em vez de H, que é a hipotenusa, nós vamos chamar de D. Dzinho, que é a minha diagonal. Então, Dzinho ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado. Ok. Nós já temos essa fórmula aqui. Agora, como é que nós vamos descobrir a fórmula da diagonal do paralelepípedo? Nós sabemos aqui, ó. Aqui também nós formamos um triângulo retângulo, certo? Vocês concordam comigo? E esse lado é o de maior lado, ou seja, é a hipotenusa. Ele está oposto ao ângulo reto, certo? Então, o meu Dzão vai ser a minha hipotenusa desse triângulo retângulo. E o meu Dzinho e o meu C são os catetos desse triângulo aqui de cima, ok? Então, nós podemos escrever como sendo, ó, D ao quadrado, a hipotenusa, é igual à soma dos
catetos. C mais D ao quadrado. Porém, quem é D ao quadrado, ó? Nós encontramos aqui que D ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, eu posso substituir. No lugar disso, coloco isso daqui, certo? Então, vai ficar, ó, Dzão é igual a C ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Como eu quero encontrar Dzão e ele está elevado ao quadrado, então, eu posso adicionar raiz quadrada em ambos os lados. Eu faço isso para que eu possa cancelar. Raiz quadrada cancela com a potência quadrada, certo? Então, vai ficar D, certo? É igual a raiz quadrada de Czinho C ao quadrado mais A ao quadrado mais B ao quadrado, certo? Então, essa é a fórmula para a gente calcular a diagonal de um paralelepípedo. Para calcular a diagonal do cubo, basta a gente utilizar essa fórmula aqui. Diagonal é igual a A raiz de 3. Esse A vai ser o lado do cubo, certo? A gente chega nessa fórmula fazendo o mesmo processo da diagonal do paralelepípedo, certo? Como vocês vão ver aí na imagem, onde eu ilustro o cubo, certo? E a sua diagonal. Então, fazendo o mesmo processo, utilizando Pitágoras, a gente chega nessa fórmula aqui. Vamos agora praticar tudo que nós já aprendemos, tanto no primeiro vídeo como agora, certo? E vamos lá para o primeiro exemplo. Qual a diagonal de um cubo cuja sua aresta mede 3 centímetros? Então, basta a gente utilizar a fórmula da diagonal do cubo, certo? Que D é igual a A raiz de 3. No lugar de A, a gente coloca 3, que é o valor da aresta. Então, D é igual a 3 raiz de 3 centímetros, certo? Tem questões, quando vocês se depararem, questões do Enem, dos vestibulares, SAEP, às vezes para por aqui na alternativa, mas às vezes não. Porém, quando não para aqui, eles dão o valor da raiz de 3, certo? O nosso segundo exemplo, eu vou deixar aqui para vocês a questão e a imagem do prisma que pede nessa questão, certo? E vou ler aqui para vocês no meu computador. Diz o seguinte: vamos calcular a área da superfície do prisma triangular regular, sabendo que a aresta de sua base mede 8 centímetros e a aresta lateral mede 16 centímetros. Certo? Então, como podemos perceber, ele quer saber a área total desse prisma, certo? E ele é um prisma triangular regular, certo? Então, vamos lembrar aqui a aula do vídeo anterior. Como se calcula a área de um prisma, a área total de um prisma. A área total é igual a... eu calculo a área lateral desse prisma mais 2 vezes a área da base. Como no prisma nós temos 2 bases, então por isso que nós multiplicamos por 2 a área da base, certo? Bom, primeiro vamos calcular a área da base, certo? Por quê? Como ele é um prisma triangular regular, significa que as suas bases são triângulos equiláteros, ou seja, todos os lados têm a mesma medida. E como é que a gente calcula a área de um triângulo equilátero? Vamos lembrar aqui o vídeo onde eu falei para vocês algumas áreas que a gente precisava utilizar, certo? Se vocês ainda não viram, dê uma olhada lá, certo? Nesse pequeno vídeo. Enfim, a fórmula da área de um triângulo equilátero é igual a L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, certo? E quem é esse meu L ao quadrado? É o lado da base, que ele diz, ó, a aresta da base mede 8. Então, basta substituir. No lugar de 8, no lugar de L, eu coloco 8. Então, a área é igual a 8 ao quadrado raiz de 3 sobre 4. A área é igual a 8 ao quadrado é 64, porque 8 vezes 8
é 64. Então, 64 vezes raiz de 3 dividido para 4, certo? Então, a área é igual a... Dá pra gente dividir 64 por 4, que é 16. Então, a área de uma das bases de um triângulo é 16 raiz de 3 centímetros quadrados, certo? Então, já temos a área da base. Agora, vamos calcular a área lateral. A área lateral são o quê? São retângulos. Então, basta a gente fazer o quê? Calcular base vezes altura, certo? Porque para a gente calcular a área de um retângulo, basta multiplicar a sua altura vezes a sua base. E quem é a altura e a base da face lateral desse meu prisma triangular? É justamente a aresta da base, certo? Que a aresta da base, ela se torna um dos lados do meu retângulo que forma esse prisma, certo? E a aresta lateral, certo? A aresta lateral, que é 16. Então, a área lateral é igual a 8 vezes 16, certo? Porém, como ele é triangular, nós temos quantos lados laterais? 3, certo? Já que tá formando um triângulo, então, como um triângulo tem 3 lados, então nós precisamos de 3 faces para formar esse prisma, certo? Para formar essa figura tridimensional. Então, temos que multiplicar ainda por 3. Já coloquei aqui para vocês o resultado final da área lateral, certo? De toda a área lateral desse prisma, que deu 384. Bom, agora como já temos a área da base e a área lateral, basta a gente substituir nessa fórmula e assim encontrar a área total dessa superfície, certo? Então, a área total, vou colocar bem aqui, então a área total, certo? Vai ser igual a área lateral, que é 384 mais 2 vezes 16 raiz de 3. 16 raiz de 3. Então, a área total dessa superfície é igual a 384 mais 2 vezes 16, 32. 32 raiz de 3 centímetros quadrados, certo? Então, essa daqui é a nossa área total da superfície. Para finalizar essa aula de hoje, vamos encerrar aqui com essa questão. Qual o volume do recipiente da questão anterior, certo? Então, nós vamos reutilizar as informações da questão anterior e agora calcular o volume desse mesmo recipiente, que é esse prisma triangular regular, certo? E qual a fórmula da gente calcular o volume de um prisma? Então, o volume de um prisma é igual a área da base vezes a sua altura. Então, nós já calculamos na questão anterior quem é a área da base, que foi a área do triângulo equilátero, que deu 16 raiz de 3. Então, a gente substitui aqui. Volume é igual a 16 raiz de 3. E quem é a altura? A altura nada mais é do que a aresta lateral do prisma, certo? Que deu na questão anterior, que é 16. Então, basta a gente multiplicar 16 por 16. Então, o volume é igual a 16 vezes 16 dá 256. E eu repito a raiz de 3. E aqui vai ficar em centímetros cúbicos, certo? Então, esse é o volume desse prisma, certo? Desse nosso prisma triangular regular. Então, nós vamos encerrar por aqui. Agora com vocês, resolvam a atividade. Qualquer dúvida, me procurem, podem me procurar pelo WhatsApp, no privado, certo? Que eu irei ajudar vocês com o maior prazer.